Olá, meus gatinhos e minhas gatinhas do nono ano. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então tá bom. Nossa, que cabelo despenteado. Hoje é sábado para mim, para vocês é segunda, para mim é sábado, para mim já são 10 para as 2, para vocês de manhã, né? Eu acho. Bom, meus anjos, a página 167, 168 e 169, que vocês deveriam ter feito, ou fizeram, eu vou colocar o gabarito. Caso vocês tenham errado, tá? E não entenderam por que erraram, entre em contato comigo. Fala, professora, eu não entendi o exercício 2 porque eu errei, tá bom? Aí eu explico para vocês direitinho, combinado? Então tá bom. O que nós vamos fazer na aula de hoje vai ser... Minutinho, deixa eu ver aqui a página. Deixa eu abrir aqui, ó, para ver. Eu vejo, mas vocês não. A página 184. Então, vamos abrir lá na página 184. Todo mundo abrindo, página 184. Gente, aqui hoje nós vamos discutir o gênero notícia. O que é uma notícia? Notícia é a informação de fatos verdadeiros que relatam, geralmente, fatos que já ocorreram, ou talvez fatos que ainda ocorrerão. De repente, sabe-se que vai haver um evento futuro, eles anunciam, eles noticiam antes do fato. Então, notícias são relatos de fatos que já ocorreram, que estão ocorrendo, porque agora nós temos o advento do tempo real, ou que ainda ocorrerão, certo? Muito bem. Há vários veículos para se noticiar. Nós damos notícia in loco, ou seja, conversando com alguém, nós noticiamos algo, né? Nós notificamos o outro de algo que ocorreu, mas a forma mais tradicional das notícias está em veículos como jornais e telejornais, tá? As revistas, elas têm notícia, sim, mas a notícia da revista é caracterizada como reportagem. Qual a diferença entre uma notícia e uma reportagem? A notícia, ela é curta, tá? A notícia, ela vem apenas com, se vier, ela vem apenas com uma imagem junto ao texto escrito. A reportagem, não. A reportagem, ela admite uma ampliação, ela permite que você utilize mais do que uma página de espaço, que você coloque muitas imagens, infográficos, todos os meios visuais que possam enriquecer a notícia, ela vai virar uma reportagem. É a notícia mais ampliada, mais detalhada, mais minuciosamente colocada no veículo. Vira uma reportagem, certo? Por que existe na televisão o chamado Globo Repórter? Porque ele tem um tempo, é repórter, de reportagem. Ele tem um tempo maior do que as notícias que são veiculadas no telejornal, certo? Muito bem. Entendido isso, nós temos que entender que a notícia, ela responde algumas perguntas obrigatórias básicas. No texto, você encontra a resposta de determinadas perguntas para que se possa montar o corpo de um texto chamado notícia. O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu e com quem aconteceu. Então, o que aconteceu é o fato. Com quem aconteceu são as pessoas envolvidas.
quando aconteceu e onde aconteceu. Essas perguntas montam o corpo da notícia, tá? A notícia, quando ela é colocada num jornal, ela tem a primeira página do jornal, a parte da frente, que é chamada de rosto. No rosto do jornal, você tem pequenas chamadas da notícia, que são sinopses. O que é uma sinopse? É uma chamadinha pequena, tá? E aí, embaixo dessa sinopse, existe o caderno que a notícia está e a página. Por que caderno? Porque o jornal ele é dividido por assuntos. Se ficasse tudo misturado, ficaria uma bagunça. Então, para organizar as notícias, elas são divididas por assuntos. Dependendo do jornal, ele tem vários cadernos, ou seja, várias partes de muitas notícias. Normalmente, aos domingos, o jornal Estado de São Paulo, tradicionalmente, é o jornal mais grosso vendido, tá? Porque ele abraça muitos cadernos, seguido do jornal Folha de São Paulo, que são os principais jornais do Brasil, tá, gente? Que veiculam pelo Brasil. Muito bem, no rosto, na página de rosto, nós temos em letras garrafais, ou seja, as letras altas, que eles chamam de caixa alta, nós temos o nome do jornal. Logo abaixo, nós temos o dia, mês e ano que esse jornal está sendo divulgado. Porque o jornal, gente, ele é diário. O jornal, ele é um veículo diário. Se o jornal não é diário, ele é semanal, ele já não recebe mais esse nome, tá? Ele tem que ser especificado. Então, ele pode ser chamado de folhetim. O folhetim, ele não é diário, ele é semanal, quinzenal. Agora, jornal é sempre diário, tá bom? Todo dia sai um jornal novo. Muito bem. As notícias da capa, aliás, as notícias da página de rosto, elas normalmente servem para aguçar a vontade do leitor de comprar o jornal. Por quê? Porque através das manchetes, que são os títulos das notícias, e esses títulos, quanto mais chamar a atenção, melhor será, porque quanto mais ele chamar a atenção, mais ele vai aguçar a vontade do consumidor a comprar aquele jornal, certo? Muito bem. As notícias não são todas lidas. Geralmente, quem compra o jornal, ele não lê o jornal inteiro, é muita coisa. Geralmente, quem compra um jornal, ele olha as notícias do rosto, verifica qual ou quais são as mais interessantes, que vêm ao encontro de seus ou de suas atividades ou do seu próprio interesse, e aí ele vai buscar os cadernos onde essas notícias se encontram. Se o leitor já é assinante desse jornal, ou seja, se ele já tem o hábito de comprar este mesmo jornal, ele nem se preocupa muito em olhar as notícias de rosto. Por quê? Porque ele folheia o jornal e ele vai direto nos cadernos que são de seu interesse. Certo? Muito bem. Falei, então, que a página de rosto tem o nome em caixa alta do jornal, o dia, mês e ano que esse jornal está sendo colocado em circulação, e ele tem as várias notícias com as suas manchetes. Lembrando que a manchete é a parte de maior destaque, que vem em negrito, que vem em cima de qualquer notícia. Algumas manchetes possuem o chamado olho. O que é o olho? O olho é uma frase que vem embaixo da manchete. Então, você tem a manchete e logo abaixo você tem uma linha que é o chamado olho. Se você abrir a página 195, há ali um jornal
Folha de São Paulo, a página de rosto do jornal. A manchete STF manda prender mais 4 condenados no mensalão. Logo abaixo da manchete, vocês veem uma frase. Tá? Esta frase é chamada olho. Tá bom? Muito bem. O primeiro parágrafo da manchete da notícia é chamada de lide. Lide, L-I-D-E. O lead é o primeiro parágrafo. E o que contém o lead? Ele contém todas as informações daquelas perguntas, daquelas 5 perguntas que se faz para formular uma notícia. O que aconteceu não precisa ser nessa ordem. O que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e por que aconteceu, tá? Na verdade, essas perguntas você encontra no lead, que é o primeiro parágrafo. E os parágrafos seguintes da notícia? Ele vai detalhar, ele vai dar detalhes daquilo que ele apresentou no lead, tá? Então, o corpo da notícia, ele detalha o que está no lead, que é o primeiro parágrafo. Certo, minhas anjos? Tudo certinho? Ótimo! Então, o que vocês vão fazer agora, depois dessa minha longa explicação? Vocês vão fazer a página 184 e 185, tá bom? E não se esqueçam que eu colocarei o gabarito daquelas páginas que vocês já fizeram. Vou colocar o gabarito hoje, não se esqueçam de corrigir. Tá bom? Meus anjos maravilhosos, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma notícia, como se compõe uma notícia, a diferença de notícia e reportagem, e que o jornal ele é composto de cadernos. Esses cadernos são seções, né, dividido por assuntos. A página de rosto contém a sinopse das importantes notícias. Tudo bem? Entenderam tudo? Então tá bom. Amores, acabou a aula de hoje. Acabou a aula explicativa. Agora vocês vão fazer os exercícios. Não deixe para depois, tá bom? Façam para não acumular. Beijo! Fiquem com Deus. Estou com saudade de vocês. Tchau, amores. Tchau, corações. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me chamem, tá? Beijo.